Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para gravar uma mensagem com relação ao alimento diário. O alimento diário, como eu sempre falo e repito para os irmãos, o alimento diário é o que me sustenta. O alimento diário, eu sempre falo com os irmãos o seguinte: o alimento diário, quando eu saio de casa sem ler o alimento diário, o meu dia não é um dia bom. Senhor Jesus, e essa semana, irmão, nós temos por título da mensagem: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Mas louvado seja o Senhor, porque nessa semana nós vimos novamente sobre o ministério da nova aliança. E nós, como ministros desse ministério, que teve início com o Senhor Jesus, o ministério da nova aliança teve início com o Senhor Jesus, ele continuou com os 12 apóstolos, ele passou pelo apóstolo Paulo e principalmente pelo apóstolo João. O apóstolo João nos deixou o ministério do Espírito e da vida. O que isso quer dizer? Que o ministério que nós vivemos hoje é feito através do Espírito. Não há como nós fazermos nada, porque nós não temos capacidade de fazer nada. Senhor Jesus, e esse ministério, ele vai permanecer até a volta do Senhor. E graças ao Senhor, irmãos, hoje, através do Espírito, nós também somos participantes desse ministério. Senhor Jesus, nós temos um versículo bastante conhecido, mas nós não podemos cansar de ler esse versículo, porque é o versículo que mostra a nossa real condição. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Graças ao Senhor, irmãos, porque nós cremos nisso, que a nossa suficiência vem de Deus, e nós não somos capazes nem de pensar. Senhor Jesus, então esse ministério, irmãos, é o ministério do Espírito, porque a letra mata. Muitas vezes, isso foi até citado no domingo passado, muitas vezes nós temos muito conhecimento, mas nós não temos vida. Senhor Jesus, mas esse ministério, ele vivifica, esse ministério nos dá vida, porque é o ministério que é através do Espírito. Então não é através do nosso conhecimento, não é através da nossa suficiência, porque a nossa suficiência vem de Deus. Senhor Jesus, e também nós temos visto bastante esses dois versículos de Efésios, capítulo 1. É isso que nós precisamos, irmãos, porque para que nós possamos entender tudo que nos está sendo falado, nós precisamos de pedir ao Senhor isso aqui. Efésios, capítulo 1, versículo 17 e 18. O versículo 17 fala o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Louvado seja o Senhor, porque nós estamos desfrutando a terceira mensagem do alimento diário, e ele tem como título Herdeiros de Deus. Então nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Senhor Jesus, e aqui fala claramente, nós precisamos de espírito de sabedoria e de revelação, para quê? Para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, e nós sabemos qual a esperança do nosso chamamento, e qual a riqueza dessa herança. Mas não é uma herança só minha. É, igual fala no final do versículo, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Irmãos, nós somos a igreja, nós somos um ser coletivo, nós somos o corpo de Cristo. Então, Cristo como cabeça está iluminando os nossos olhos e nos dando sabedoria, conhecimento e sabedoria, para entendermos qual é a sua vontade. Senhor Jesus, graças ao Senhor, irmãos, que nos foi falado essa semana, nós, para entendermos o Evangelho de João,
principalmente os capítulos 14 a 17, nós precisamos sim, irmãos, desse versículo 17, de revelação. Porque os filhos de Deus, Senhor Jesus, regenerados pelo Espírito, que confessaram o nome do Senhor, eles foram chamados à salvação eterna. Muito bom. Mas nós temos uma oportunidade de sermos seus escolhidos. Nós vimos essa semana, em Mateus capítulo 20, versículo 16, o final do versículo fala isso, e o versículo do capítulo 22, versículo 14, fala também, muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, irmãos, nós precisamos entender, para entender o capítulo 14 a 17 de João, nós precisamos entender de sabedoria e de revelação, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E eu creio que tudo que o Senhor tem nos revelado é para que nós sejamos esses escolhidos. Senhor Jesus. Irmãos, eu vou falar um pouco da minha história, porque esse era o conceito que a gente tinha. E eu creio que a maioria de nós também tínhamos esse conceito. A gente tinha o conceito de céu e inferno. Eu, no meu caso, ainda tinha o conceito do purgatório. Então eu sempre preocupei com o seguinte, em não prejudicar ninguém, em não fazer mal para ninguém. Comecei a trabalhar muito cedo, mas já temia o Senhor, mas não o procurava. Porque eu não queria ir para o inferno, e muito menos ficar muito tempo no purgatório. Então, quer dizer, esse era um conceito religioso que eu tinha. Mas quando o Senhor começou a se revelar para mim, aí nós chegamos a uma situação que é o seguinte, Senhor Jesus, o Senhor, à medida que Ele nos revela o seu plano, Ele começa a abrir os nossos horizontes. Então, quando o Senhor começou a aparecer para mim, logo eu ganhei a salvação, porque eu confessei Jesus como Senhor. Eu ganhei a salvação eterna. Então, quer dizer, o inferno ainda existe? Existe. Em Lucas 12, nós temos a descrição do que é o inferno, do que é o Hades. Senhor Jesus, mas só que tem uma coisa, aí já apareceu para mim o lago de fogo e o ranger de dente, as trevas exteriores. Só que tem uma coisa, quando eu confessei a Jesus como Senhor, o lago de fogo já não existe mais para mim, mas tem as trevas exteriores e o reino milenar. Então, o nosso alvo era reinar com o Senhor. E sempre será o nosso alvo, sempre será reinar com o Senhor. Só que tem uma coisa, irmãos. Senhor Jesus, isso acontece quando? Quando nós cremos na obra redentora de Cristo, nós passamos a ter um alvo. Como eu disse, esse alvo é reinar com o Senhor. Só que hoje o Senhor continua nos dando sabedoria e revelação. Hoje nós vemos uma oportunidade maravilhosa de participarmos do Filho Varão. Irmãos, olha só, nosso alvo era reinar com o Senhor. E isso continua sendo o nosso alvo. Só que tem uma coisa, hoje o Senhor tem nos revelado que nós podemos fazer parte do Filho Varão. O Filho Varão é aquele que vai expulsar o adversário dos céus, vai expulsar o nosso acusador dos céus, vai julgar ele por terra, Senhor Jesus. E são aqueles que descerão com o Senhor para o tribunal de Cristo. Então, eles estão sendo julgados hoje. Então, vale a pena nós deixarmos o Senhor trabalhar em nós hoje e nós fazemos parte do Filho Varão, porque o Filho Varão vai ser arrebatado imediatamente, assim que nascer, para o trono de Deus. Senhor Jesus. Então, graças ao Senhor, irmãos, porque nós temos essa oportunidade. Só que tem uma coisa, nos foi mostrado também. Para que isso aconteça, irmãos, nós temos uma batalha, e essa batalha nossa é diária. Aqui em Efésios mesmo, no capítulo 6. Capítulo 6 de Efésios, versículo 14, fala o seguinte, Senhor Jesus, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dados inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica,
orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Louvado seja o Senhor, irmãos, porque aqui no versículo 16 fala o seguinte: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. E o 16 fala o seguinte: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, graças ao Senhor, como eu disse, hoje já não existe mais o lago de fogo para mim, porque eu creio na obra redentora do Senhor, e eu creio que os irmãos também, todos aqueles irmãos que confessaram a Jesus com o Senhor, independente se eles reúnam conosco ou não, já não existe mais o lago de fogo para eles. Senhor Jesus. Mas só que tem uma coisa: o que o inimigo quer? O inimigo quer nos tirar do reino. E o inimigo não quer que o filho varão nasça. Tanto que nós vemos em Apocalipse 12 que ele está preparado ali para devorar o filho varão quando nascer. Só que, louvado seja o Senhor, ele vai ser arrebatado imediatamente quando nascer. Então, irmãos, para que nós possamos apagar os dardos inflamados do maligno, nós precisamos estar embraçando o escudo da fé. Senhor Jesus, versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Guardem essa palavra, por favor, perseverança, porque em Mateus 24, 13, Senhor Jesus, é um versículo que nós conhecemos bastante, e aí, muitas vezes nós olhamos assim e falamos assim: mas diante dessa situação que está acontecendo, é impossível que nós não caiamos em alguma situação negativa. Irmãos, sim, nós estamos vivendo uma situação muito difícil. Eu creio que para todos os irmãos está sendo muito difícil ficar sem as reuniões. Para mim está sendo muito difícil, eu sempre falo isso com os irmãos, está sendo muito difícil. Mas, irmãos, o Senhor nos colocou nessa situação até para nós, que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos. Senhor Jesus, nós vimos sobre a questão da perseverança. Aqui no capítulo 24 de Mateus, versículo 13 e 14, fala o seguinte: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Graças ao Senhor, aqui não é a salvação eterna, mas salvo do quê? Dessa situação que está acontecendo conosco hoje, das situações que acontecem conosco no nosso dia a dia. Senhor Jesus, e fala uma coisa mais profunda: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, duas palavras que gostaria que os irmãos guardassem: perseverar e testemunho. Senhor Jesus, então aquele que perseverar, aquele que não desistir, aquele que continuar buscando o Senhor, continuar buscando revelação, continuar buscando sabedoria que vem do alto, que é a sabedoria celestial, aquele que continuar fazendo isso, irmãos, ele vai ser salvo de toda a situação negativa que está acontecendo conosco hoje e que poderá acontecer amanhã também. Em Apocalipse, Senhor Jesus, Apocalipse capítulo 12, isso aqui é como que o filho varão vai vencer para se tornar o filho varão. Qual a atitude do cristão para se tornar o filho varão? Apocalipse capítulo 12, versículo 11, fala o seguinte: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida da alma, aquela que nós achamos que sabemos, nós achamos que pensamos, nós achamos que podemos, nós achamos que fazemos. Senhor Jesus, então aqui fala o seguinte: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, graças ao Senhor por isso, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então, irmãos, hoje o que nos conserva diante do Senhor, o que pode nos levar a ser um filho varão é perseverar e a palavra do testemunho que nós damos. Qual o testemunho que nós temos dado? Nós temos dado que nessa situação que nós estamos vivendo, nessa situação de isolamento, nessa situação de pandemia, nós temos dado testemunho que o Senhor está tomando conta dessa situação,
que nada acontece sem a permissão do Senhor, como o Senhor fala em Mateus também, nenhum fio da nossa cabeça cai sem a permissão dele. Então, se isso está acontecendo, é permissão dele. E quando que vai terminar? Quando o Senhor achar que deve terminar. Agora, muitas vezes nós vemos, amanhecemos, ou nós nos vemos até fracos. Mas o que nós devemos buscar? Perseverar. Perseverar na palavra. Senhor Jesus, e é isso que nós precisamos, irmãos. A palavra tem nos dado tudo. A palavra é o nosso sustento. Senhor Jesus, e graças a Deus por isso, porque um outro conceito que nós tínhamos o conceito, e isso foi maravilhoso, essa revelação que chegou para nós. Nós tínhamos o conceito de irmos para junto de Deus. Hoje nos foi revelado que o desejo de Deus é nos inserir nele. Senhor Jesus, graças a Deus por isso. Em João, Evangelho de João, capítulo 14. Senhor Jesus. Então, muitas vezes nós achávamos que nós íamos ficar do lado do Senhor, mas graças a Deus, porque nesses capítulos 14 a 17 de João, nos foi revelado que nós vamos ser inseridos no Pai, inseridos em Deus. Então aqui João 14, versículo 3, fala o seguinte. Aqui o Senhor Jesus está falando com os seus discípulos. Judas, nós vimos essa semana que Judas tinha saído. No final do capítulo 13, Judas tinha saído. Então ele falou para os 11 que estavam com ele. O versículo 3 fala o seguinte. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Graças ao Senhor por isso. Quando eu for, quando ele foi crucificado, e vos preparar lugar, voltarei quando ele ressuscitou, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Senhor Jesus. Versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmãos, louvado seja o Senhor. Não existe atalho. O único caminho de nós nos achegarmos ao Deus triuno é através de Cristo. É através da palavra, que é o próprio Cristo, e através do testemunho que nós estamos dando, é através do testemunho que está chegando até nós. Senhor Jesus, versículo 11 e 12. Crede que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Crede, o Senhor continua falando, que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Versículo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eu não vou para o lado do Pai, eu vou para junto do Pai. Senhor Jesus, versículo 21, fala o seguinte. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Louvado seja o Senhor por isso. Porque isso aqui é uma promessa maravilhosa. E graças a Deus nós cremos nisso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Senhor Jesus, versículo 23. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Senhor Jesus, no capítulo 17, Senhor Jesus, nos ajuda bastante também sobre isso aqui. Capítulo 17, versículo 5, fala o seguinte, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Louvado seja o Senhor, que essa semana
Nós vimos em mensagem passada e essa semana, novamente, nós vimos sobre isso aqui. O Senhor estava pedindo ao Pai para glorificá-lo, mas só que ele estava na glória do Pai. Só que quando ele esteve nessa terra, ele se revestiu de carne, ele se tornou o homem Jesus, ele precisava ser glorificado de novo. Senhor Jesus, não ele ser glorificado de novo, a humanidade que ele viveu precisava ser glorificado. Por isso que ele pede ao Pai, e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então ele já tinha uma glória antes que houvesse o mundo, mas só que tem uma coisa, a que foi acrescentada no homem Jesus, a humanidade. Então é por isso que ele precisava ser glorificado de novo. Louvado seja o Senhor por isso. Versículo 17. Senhor Jesus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Graças a Deus nós sabemos que santificar é separar. Então a única coisa que pode nos separar, assim como separou o Senhor também, e como ele venceu os dardos do inimigo, aí está no capítulo 4 de Mateus, quando ele foi tentado, ele venceu o adversário com a palavra. Senhor Jesus, então, nós somos santificados, nós somos separados, na verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós somos santificados através da palavra. Versículo 23. Eu lhes tenho transmitido a glória, versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Isso aqui é o desejo do Senhor para conosco. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me amaste, que tu me enviaste, e os amaste como também amaste a mim. O princípio do versículo 23, irmãos, é uma coisa maravilhosa, porque fala, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Irmãos, e o final do versículo 22 fala o seguinte, para que sejam um, como nós o somos. Então, o desejo de Deus, nós temos visto em várias mensagens, quase todo sábado, quase todo domingo, nós temos visto. O Senhor deseja nos inserir nele. E, como eu disse, não existe outro caminho. O caminho é somente através da pessoa do Senhor Jesus. Então, o que aconteceu? O Filho unigênito, isso nós vemos no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 14, ele era o unigênito do Pai, só que ele, quando ressuscitou, e nós vimos também durante essa semana, o Senhor, o Deus Pai vira e fala assim, eu hoje te gerei. Então ele foi gerado Filho de Deus. Então quer dizer, o homem Jesus foi gerado Filho de Deus. Então, antes ele era o unigênito, ele passou a ser o primogênito. Então, hoje nós temos essa esperança de sermos glorificados, porque nós, como homem, nós temos a esperança de ser glorificados, assim como o homem Jesus foi glorificado. E ele foi aceito na glória do Pai. Senhor Jesus, ele foi para junto do Pai, ele foi mesclado novamente com o Pai. Então, hoje, é por isso que nós falamos que há um homem na glória, o homem Jesus. Senhor Jesus, então, irmãos, hoje, graças ao Senhor por isso, porque nós podemos abrir a boca e falar, hoje nós temos a esperança de alcançar a glorificação. Hebreus, capítulo 2. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 2. Versículo 10, fala o seguinte, porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então aqui o Senhor está falando para nós.
O Senhor tinha a sua glória antes de descer aqui na terra, só que através do sofrimento ele foi aperfeiçoado. E ele fala claramente aqui, irmãos, porque convinha que aquele por cuja causa, por quem todas as coisas existem, graças a Deus nós já vimos sobre isso também, tudo foi feito por meio de Cristo e para Cristo. Quer principado, quer potestade, tudo foi feito para Ele. Senhor Jesus, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Então hoje o Senhor, o homem Jesus, foi aceito na glória. E Ele abriu caminho para nós. Então hoje Ele já não é mais o primogênito, Ele é unigênito, porque fala conduzindo muitos filhos. Então o desejo de Deus é nos conduzir à glória também. Senhor Jesus, pois tanto o que nos santifica é a palavra, o que nos santifica é o próprio Cristo. Como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que Ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Então louvado seja o Senhor, hoje nós temos o homem Jesus, o primogênito de entre os mortos, que está assentado à direita de Deus, e Ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Senhor Jesus, e Ele não fala mais, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Irmãos, isso é uma coisa maravilhosa. Senhor Jesus, em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Senhor Jesus. Como eu disse para os irmãos, não há atalho. A nossa única saída é através de Cristo. O nosso único caminho é através de Cristo. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, fala o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, irmãos, isso aqui está claro para nós. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, não há como nós chegarmos a ser incluídos no Pai, a sermos glorificados, que esse é o alvo que nós temos, né? O final da nossa salvação completa, a nossa glorificação. Não há como que isso aconteça sem Cristo Jesus, homem. Senhor Jesus, isso é maravilhoso, irmãos, porque, como nós temos visto no livro de Hebreus, o livro de Hebreus é um livro de difícil compreensão, e é por isso que nós precisamos exercitar o nosso espírito, mesclado ao Espírito do Senhor, para que nós possamos entender. Está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então nós precisamos estar com o nosso espírito humano mesclado com o Espírito do Senhor para que nós possamos entender o que o livro de Hebreus quer nos dizer, o que o livro de Hebreus está nos revelando. Hebreus capítulo 9, Senhor Jesus. E eu convido os irmãos, né, aqueles irmãos que não estão acompanhando, a acompanhar hoje, logo mais, vai ter uma mensagem com o irmão Ezra, e no domingo tem uma mensagem com o irmão Pedro. O irmão Pedro tem falado muito sobre o livro de Hebreus. O irmão Pedro tem falado muito sobre essa questão da revelação que há no livro de Hebreus. Então, irmãos, vale a pena nós assistirmos. Deixa eu conversar para os irmãos aqui. Muitas vezes, eu até não... Sempre já falei com os irmãos que eu falo que torço para um time, mas eu nunca consegui ver uma partida de futebol inteira. Eu gostava mais de corrida de carro, de Fórmula 1. Mas só que tem uma coisa, às vezes eu ficava até de madrugada, antes de eu começar a reunir, só tinha uma corrida que era de madrugada. Até 2 horas da manhã esperando a corrida para assistir 2 horas de corrida e depois que eu ia dormir. Mas hoje nós vamos escutar a mensagem de 1 hora nós não conseguimos escutar a mensagem. Então eu convido os irmãos para assistirem logo mais a mensagem do irmão Esdra e a mensagem do irmão Pedro. Eles estão falando muito sobre o livro de Hebreus. O irmão Esdra está falando sobre a palavra de reconciliação. Já está na 18ª mensagem, hoje será a 18ª mensagem.
Então, muito rico. Não percam, por favor, irmãos, não percam, porque isso é para a nossa edificação. Senhor Jesus, aqui no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 14 e 15. Senhor Jesus, fala o seguinte, como eu disse, nós precisamos estar mesclado ao Espírito de Deus. E esse Espírito tem uma característica maravilhosa que nos foi revelada também. Muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Aqui, irmãos, colocaram uma palavra aqui, o livro de Hebreus é cheio dessas palavras, né? Eterno, perpétuo. Mas aqui coloca o seguinte, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Graças ao Senhor, nós vimos essa semana que Deus habita na eternidade, não só essa semana, mas semana passada também, Deus habita na eternidade e Ele voltou para essa eternidade. Senhor Jesus, só que tem uma coisa, o sacrifício dele foi aceito, por causa do Espírito eterno. Então hoje, nós vemos assim, olhamos assim, mas Cristo morreu há quase 2000 anos atrás, não tem 2000 anos ainda. Não, irmãos. Apocalipse fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, nós não podemos, igual eu tenho falei com os irmãos, sobre essa questão do irmão Pedro, principalmente o irmão Pedro, tem falado com ele voltou para a eternidade, assim que ele ressuscitou, ele voltou para a eternidade, quando foi recebido na glória, ele voltou para a eternidade. Então é por isso que esse Espírito eterno, ele purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então é o Espírito eterno. Nosso Deus é eterno, o nosso Deus triuno é eterno. Então, através do Espírito eterno, é que nós vivemos. E o versículo fala o seguinte, por isso ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, através desse Espírito eterno, nós recebemos isso aqui, irmãos, porque ele é o mediador. Como nós vimos em 1 Timóteo, o único que pode interceder por nós é Cristo Jesus, homem. E aqui fala o seguinte, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Então, nós temos uma eterna herança. E através do Espírito eterno, nós vamos receber essa herança. E essa herança é através da nossa glorificação, que é uma promessa do Senhor também. Nós vamos ser inseridos em Deus. Senhor Jesus, maravilhoso isso, irmãos. Tem hora que a gente fica até sem palavras. O irmão Pedro tem ficado sem palavras, eu também fico sem palavras. Mas louvado seja o Senhor também, porque hoje nós temos um sumo sacerdote. Um sacerdote perfeito, para nos levar à perfeição. E esse sacerdote é Jesus. Aqui voltando no capítulo 7, versículo de 1 a 3, Senhor Jesus. Nós não vamos entrar em detalhes sobre isso aqui, mas no versículo de 1 a 3 fala o seguinte, porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, foi feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Claro, irmãos, que isso aqui, eu estava até tendo uma comunhão com os irmãos um pouco antes de começar. Sobre essa parte aqui, eu tenho a minha revelação sobre isso. Só que tem uma coisa que eu não faço
de jeito nenhum. Se eu não tenho um versículo na Bíblia que possa me dar base, então eu não falo. Senhor Jesus, mas eu tenho a minha revelação com quem que é Melquisedeque. Senhor Jesus, mas não vamos entrar nisso. Aí continuando, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, porque no versículo 11 fala o seguinte, versículo 11, capítulo 7 de Hebreus. Se, portanto, aqui está falando sobre a questão do sumo sacerdote. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, a qual ninguém prestou serviço no altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Então, nosso Senhor Jesus, ele é descendente da tribo de Judá. Então, o sacerdócio terreno era da tribo de Levi. Era da família de Arão, mas da tribo de Levi. Então, nunca houve um sacerdote da tribo de Judá. Senhor Jesus. Aí continua. Versículo 15. Isso é ainda mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque, que se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Senhor Jesus. E continua. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Então, graças a Deus, porque esse sacerdote que veio da tribo, Senhor Jesus, da tribo de... Senhor Jesus, teve misericórdia. Que veio da tribo de... Meu Deus do céu. Que não veio da tribo de Levi. Senhor Jesus, ele foi levantado. Que não foi constituído segundo o mandamento carnal. Ele foi levantado, irmãos. E ele foi levantado porque o sacerdócio levítico ele era inútil. No 19 fala o seguinte, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. Mas este com juramento, por aquele que disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Então, passou de Arão para os filhos, dos filhos de Arão para os filhos, os seus netos. Então, quer dizer, só que o sacerdócio que levantou agora, ele é perpétuo. Senhor, é indissolúvel. Versículo 24. Esse, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Senhor Jesus. Então, irmãos, graças ao Senhor, porque nós vemos aqui que ele tem um sacerdócio imutável. Versículo 25 fala o seguinte, por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, graças a Deus, hoje nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós, e esse sacerdote é eterno, e esse sacerdote não foi escolhido segundo o homem, ele foi escolhido separado segundo Deus, Senhor Jesus. E ele veio, Senhor Jesus, não veio da tribo de Levi, mas veio da tribo de Judá,
Então, ele é, igual fala no versículo 21, mas esse conjuramento por aquele que disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Então, graças a Deus, porque, o versículo 22, por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Graças ao Senhor, a aliança que o Senhor fez com Moisés e com Arão era uma aliança maravilhosa, só que, como nós vimos aqui, ela não aperfeiçoava ninguém. E esse sacerdócio, agora, o sacerdócio segunda ordem de Melquisedeque, que é o próprio Senhor, como nosso o sumo sacerdote, ele pode nos aperfeiçoar e pode nos levar à glorificação. Senhor Jesus, graças ao Senhor por isso, porque ele também está ministrando nos céus e é para interceder por nós, para nos levarmos à perfeição e à glória. Então, o alvo do Senhor para conosco, irmãos, todos nós que cremos, é nos levar à glorificação, nos levar à perfeição. Senhor Jesus, voltando aqui em Hebreus 6, versículo 13, fala o seguinte: pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior para quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Vou voltar, tá, irmãos? Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar, com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, o qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse versículo 20 é maravilhoso, irmãos, porque fala assim, onde Jesus, como precursor, o primeiro homem que entrou na glória de Deus. Ele é o precursor. Entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, graças ao Senhor, porque à medida que nós somos santificados, separados pela palavra de Deus, nós nos aproximamos da glorificação e da oportunidade maravilhosa de participarmos de uma união orgânica com Deus triuno. Eu gostaria de terminar, irmãos, lendo um versículo em Efésios, 2 versículos em Efésios, porque Paulo, quando ele ganhou essa realidade, Paulo passou a sua vida, o resto da sua vida, quando o Senhor apareceu para ele, está em Atos capítulo 9, Paulo, a sua vida foi completamente mudada, Senhor Jesus. Então aqui em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, fala o seguinte, quando o Senhor apareceu para Paulo, ele perdeu a visão e Ananias foi lá e pregou a palavra para ele. E isso aconteceu com todos nós também. Mas aqui no versículo 13 de Efésios capítulo 1 fala o seguinte, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Graças a Deus por isso, irmãos, quando nós confessamos, né?
Versículo 13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados. Louvado seja o Senhor, nós somos selados. Com o Santo Espírito da promessa, o Espírito eterno, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor de sua glória. Então, quer dizer, nós somos selados, nós somos propriedade do Senhor. E o Senhor nos deu o Espírito como penhor, como garantia que isso acontecerá. O quê? A nossa glorificação, que nós vamos ser inseridos em Deus. Irmãos, ontem, graças ao Senhor, eu escutei a mensagem de Contagem. Quer nós acreditemos ou não, quer nós creiamos ou não, nós vamos entrar na glória de Deus. Isso é um fato, porque é uma promessa de Deus, e Deus não pode mentir. E tem uma coisa muito forte, porque além dele prometer, ele jurou. Ele jurou por ele mesmo, porque não havia nada superior para que ele pudesse jurar. E ainda nos deixou a garantia, nos deixou o Espírito, aonde nós podemos contatar a Deus. Amém? Jesus é o Senhor.